Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos nós percebemos que o Brasil ainda vive um momento particularmente delicado, agravado, sobretudo, pelas dificuldades sociais e econômicas do presente. Desde quando iniciei na carreira pública, aproximadamente 30 anos atrás, sempre ouvi dizer que o Brasil precisava de reforma. Pois então, estamos aqui na mais alta casa do Legislativo brasileiro. E eu acho que posso afirmar com convicção que desta vez o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, poderiam ser chamados de Congresso reformista. Porque já tratamos da reforma política, estamos tratando agora da reforma administrativa. Se víamos falar muito em reforma fiscal, fizemos a reforma trabalhista. Agora, nesse exato momento, 3 horas da tarde, 15 horas, me parece que os presidentes da Câmara e do Senado vão instalar a comissão especial que vai tratar da reforma tributária. O tão sonhado Pacto Federativo, que o maior sonhador do Pacto Federativo era o senador Luiz Henrique da Silveira. Ele batia sempre nessa tecla. Essa história de menos Brasília e mais Brasil, o Luiz Henrique já defendia isso há muitos anos atrás. E também, não vamos esquecer, da reforma da Previdência. Portanto, fizemos a reforma política considerada a mãe na época de todas as reformas. Eliminamos o financiamento privado das campanhas eleitorais. Estabelecemos cláusula de barreiras para reduzir o número de partidos. E ficou decretado também, naquela oportunidade, o fim das coligações nas eleições proporcionais em todo o Brasil. A expectativa que tínhamos naquele momento é que, no futuro, o parlamento passará a atuar com, no máximo, 10 partidos políticos. Senhor presidente, senador Antônio Anastasia, por quem tenho profunda admiração e respeito, por tudo que Vossa Excelência já foi, pelo que é e por ainda o que pode ser. Hoje quero fazer uma pequena reflexão por conta da reforma tributária, que está na pauta das prioridades do Congresso Nacional. A reforma tributária, na minha opinião, ela é primordial, ela é essencial, ela é fundamental, ela é vital para o futuro do Brasil. O Brasil, todos nós sabemos, é um lugar extremamente complicado para se fazer negócios, por diversas razões. Porém, certamente a principal delas é, sem dúvida, o sistema tributário. Desde a promulgação da Constituição de 1988, foram editadas mais de 390 mil normas tributárias na esfera federal, estadual e municipal. Estima-se que uma empresa brasileira tenha que lidar, em média, com mais de 4 mil normas tributárias. No ano passado, havia 63 tributos em vigor no Brasil, além de 97 obrigações acessórias. Documentos que devem ser encaminhados ao fisco em um prazo pré-definido para o cálculo do tributo. Quando esses documentos são entregues em atraso, há cobrança de multas. O fato real é que aqui no Brasil as empresas vivem num labirinto tributário, enfrentando muitas dificuldades, dado a complexidade do sistema tributário. Uma empresa no Brasil de médio porte gasta, em média, quase 2.000 horas por ano com atividades relacionadas ao pagamento de impostos. Isso equivale a mais de 80 dias de trabalho ininterrupto, 24 horas por dia. Enquanto isso, o tempo médio gasto com tributos nos países da América Latina e do Caribe
é de 332 horas por ano, o que representa apenas 17% do tempo gasto no Brasil. Na Estônia, o país mais eficiente nesse quesito, uma empresa de porte médio gasta apenas 50 horas por ano para pagamento de impostos. Pouco mais de 2% do tempo empregado no Brasil, o que é inacreditável. Para ilustrar essa distorção, senhoras senadoras, senhores senadores, prezado presidente Antônio Anastasia, gostaria de mencionar o caso da empresa Natura, uma das gigantes do setor de cosméticos do Brasil. Em 2014, a Natura empregava cerca de 70 funcionários para lidar apenas com os tributos de suas atividades. Na época, ela gastava 21 milhões de reais por ano com essa operação. Este é o caso de apenas uma empresa. Em 2016, estima-se que o setor produtivo nacional tenha desperdiçado cerca de 600 milhões de reais só com o recolhimento de impostos. Um montante verdadeiramente absurdo, o que é inaceitável, o que é inadmissível, porque o emaranhado de tributos existente no Brasil também é outro grande problema a ser enfrentados. As ações judiciais, as administrativas, entre os contribuintes e o fisco, é outro problema a ser enfrentado. Estima-se que no Brasil o total do contencioso tributário esteja na ordem de 4 trilhões de reais. Um valor extremamente expressivo. E mais, senhor presidente, nossa carga tributária está próxima de 36% do PIB. Carga tributária alta e serviços públicos de péssima qualidade, resultados de governos burocráticos e ineficientes. Já no cenário latino-americano e no Caribe, só ficamos atrás de Cuba, cujos tributos correspondem a quase 40% do produto interno bruto. É preciso simplificar esse sistema. É preciso diminuir a complexidade dos custos empresariais e governamentais, resultando em produtos e serviços com preços cada vez mais competitivos. Isso representaria um benefício enorme para os consumidores finais e também para a economia nacional. Enfim, uma reforma tributária tem que ter como princípio, primeiro, a revisão e a simplificação dos impostos, aumentar a segurança jurídica, destravar a economia e fomentar o crescimento econômico brasileiro. Um dos maiores problemas que enfrentamos no Brasil, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é o excesso de tributos, é o excesso de taxas, é o excesso de contribuições, é o excesso de leis, é o excesso de normas, é o excesso de regras, é o excesso de instruções normativas, é o excesso de licenças, é o problema das licenças ambientais, são os decretos, são as portarias, enfim, e por aí vai. Vencer essa burocracia é quase impossível, porém é uma necessidade imperiosa. Esses fatores, senhor presidente, atravancam o crescimento econômico e desestimulam os investimentos. E sem investimento não há crescimento econômico. Sem crescimento econômico, o desemprego não diminui e a situação tende a se agravar. O Brasil expressou nas últimas eleições o desejo de mudança. Devemos dar uma resposta aos anseios da sociedade brasileira. No campo tributário, essa resposta é a reforma tributária e também a implantação, na minha opinião, de impostos progressivos. E a receita é simples. Quem ganha mais tem que pagar mais. Quem ganha menos, paga menos. Assim estaremos fazendo a tão sonhada justiça social e contribuindo para construir um país melhor,
mais competitivo, mais próspero e mais justo. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.